Um mistério impressionante que vem da cidade de Santos, litoral. Lá existe um prédio muito antigo, que é o Palácio do Café, onde viveram os grandes barões. No começo do século passado, um lugar centenário na cidade de Santos. Pessoas que trabalham lá relatam que veem vultos e vozes. E um bombeiro teria gravado uma imagem impressionante. Balança. O Balanço Geral embarca hoje em uma viagem ao passado. Nós vamos voltar na década de 1920. E esse cenário aqui ajuda e muito. Olha só, pequenas ruelas, aqui ao meu lado, barzinhos. Nós estamos em Santos e o nosso destino hoje é o Museu do Café. O museu antes era a Bolsa Oficial do Café. E por que nós viemos parar aqui? Bom, além de contar a história magnífica desse local, que já foi palco de diversas negociações, o café era a principal fonte de riqueza do país. Além de contar essa história, você aí de casa vai conferir um vídeo impressionante, surpreendente. Vozes são ouvidas, vultos são vistos dentro do museu. Até agora, eu estou do lado de fora, diante desse verdadeiro centro arquitetônico. Olha que pilares de mármore, gigantes, enormes. E bem na minha frente, olha só, esta porta, que de certa maneira me dá um certo receio, um certo medo, porque daqui para frente eu fui incumbida de desvendar esse mistério. Quando a produção passou para mim essa matéria, disseram: vai lá, fim de tarde, início de noite, a partir desse horário, a partir desse momento, espíritos aparecem. E é o que a gente vai tentar descobrir. Agora é respirar fundo e eu convido você para ir comigo. Tem gente que não acredita, tem pessoas que acreditam. O certo é que a gente veio aqui para testemunhar. E um vídeo a gente ainda vai mostrar. Uma pessoa viu de perto um vulto. E é o que você vai ver. Vamos lá? Antes de mergulhar de vez nessa história das aparições, é muito importante a gente contar um pouco da história do museu. Quem seriam os barões do café? Esses espíritos seriam deles? Bom, nós já estamos aqui, a gente percebe que é um local muito movimentado, tem muitos visitantes por aqui e quem vai falar sobre tudo isso é a Marília, que é a presidente do museu. Tudo bem? Prazer. Como é que vai? Um abraço. Como é que vai? Podemos... Por favor, bem-vindos ao Museu do Café. Bom, a partir dessa porta, estamos diante dessa belíssima história que, na verdade, além de ser muito bela, também esconde mistérios, né, Marília? Mistérios. Como todo prédio antigo, a gente tem muitas histórias. Essas histórias estão contadas pelo museu, mas também estão contadas por todo mundo que vive no museu. Olha só onde eu estou, frente a frente ao pregão. Isso. Esse é o pregão da Bolsa Oficial de Café. Esse edifício é um edifício de 1922, foi construído para o centenário, em comemoração ao centenário da independência, no momento em que o café era o principal produto do Brasil. Então, ele foi construído para, enfim, transparecer, representar toda essa riqueza, inclusive, enfim, traduzida nessa arquitetura toda ostentosa e tal, com todo esse luxo, essa riqueza que o café trazia para o Brasil. E aqui nesse pregão aconteciam as negociações das sacas, então esse café que vinha do interior e era negociado aqui em Santos para exportação ou mesmo para consumo interno. Agora, olha esse cenário. Eu até peço licença, como não tem nada combinado, eu vou sentar aqui no centro. Olha isso aqui.
A gente se sente, ó, que bom, esse aqui é uma entrevistada tranquila. Olha essa visão, meu Deus. A gente tem que ficar diante de algo tão lindo assim, é encantador mesmo. Um vitral, um verdadeiro mosaico belíssimo, e a gente se sente pequeno diante de tudo isso. Olha só a quantidade de cadeiras, são 70 cadeiras. E aqui eram feitas as negociações. Então é aqui que aconteciam, como é que as pessoas falavam, eu dou mais, como é que funcionava assim? Tentar ilustrar para o telespectador. Era uma bolsa, né? Como funciona uma bolsa de valores, quanto vale a sua saca, a minha vale mais, a minha vale menos, eu dou tanto, eu dou mais. Então aqui tinha toda uma negociação e atrás dessas cadeiras, então aqui ficavam os corretores oficiais, só quem tinha autorização, um cadastro para poder negociar, e atrás ficavam os especuladores, outros fazendeiros, outros compradores, vende para tanto, compra tanto. Em cima também, muitos dos vendedores também, dos produtores, ficavam lá em cima acompanhando essa negociação. Esse edifício todo, ele tem essa parte lindíssima, que era essa parte central do pregão, mas também lá dentro havia vários escritórios de classificação de café e de outras etapas dessa comercialização do café aqui em Santos. Então foi um edifício que funcionou como um edifício, enfim, até virou um museu só em 98 e muitas pessoas passaram praticamente a vida trabalhando aqui dentro. E o café era a principal fonte de riqueza da época do país. E tem essa questão de que o café, com a crise de 29, muita gente perdeu muito dinheiro. O café entra em crise já na década de 30. São Paulo, que tinha um protagonismo com Minas Gerais nessa história inteira desse domínio econômico, naquela coisa que a gente lembra da escola, da política do café com leite. Muita gente também quebrou nessas cadeiras, muita gente também perdeu dinheiro. Então, a vida daqui da Bolsa Oficial de Café é uma vida muito intensa, e hoje, como museu, também tem uma vida intensa, porque a gente tem que contar essa história pra gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lugar. A gente tem um museu com uma visitação, enfim, de às vezes 15, 20 mil pessoas por mês, que vêm do mundo inteiro para tentar entender o que é a importância do café para o Brasil. Quem seriam esses barões do café? Essa é a dúvida, porque o nome já dá um tom meio... Barões do Café. Quem são eles? Eles eram grandes investidores que tinham uma visão, foi a primeira visão industrial de agricultura que se criou no Brasil. E eles perceberam que esse dinheiro do café podia ser reinvestido também na melhoria e na construção do Estado, e, enfim, na melhoria das ferrovias, toda essa questão da energia depois. Então, esses barões, eles eram grandes, eram industriais, no final das contas, agroindustriais, bastante poderosos e que, de alguma maneira, comandavam essa política econômica no Brasil no final do século XIX e no começo do século XX. E aí você tem uma mudança importante política com a subida do Getúlio Vargas na década de 30, e esse cenário muda. E aí o café continua sendo muito importante para o Brasil, mas ele não é mais a única fonte de renda e de riqueza. Agora, Barões do Café, esse nome. Em torno desse nome, gera também todo esse mistério. Algumas pessoas garantem que aqui dentro do museu, elas ouvem vozes e até chegam a ver os barões por aqui. A gente até, de certa maneira, não acredita, né? A pessoa, quem está em casa fala, não acredito, a gente até ri, parece até engraçado, mas quem viu garante, que testemunhou mesmo. Não, essas histórias aqui no museu, são muitas histórias no museu, né? Acho que, como todos os museus, a gente tem várias histórias. A grande porcentagem de pessoas que passaram aqui na Bolsa eram pessoas ligadas ao comércio do café. Mas a gente sabe que na vida da Bolsa, muitos proprietários dessas fazendas de café acompanhavam a negociação das próprias sacas, da própria produção. Então, de repente, né, querem saber até hoje como isso está sendo negociado, vai saber, né? Será que é isso? Porque, na verdade, as pessoas falam que vêm os barões mesmo. Tem gente que fala, eu vi um de tal jeito. Tem gente que fala isso mesmo. A Marília, é bom esclarecer que você já trabalha aqui há quanto tempo, Marília? Trabalho há 3 anos. E conhece a fundo a história do museu. As pessoas falam para você mesmo, Marília? Falam. A gente tem várias histórias muito próximas de, enfim, situações em que a gente estava no mesmo ambiente, fala, vambora. Então tem histórias de mistério. A gente fala que o Museu do Café é um lugar que tem muitas histórias.
Algumas pessoas não acreditam, mas e se for verdade? É nesse momento que eu pergunto para você aí de casa, e se for verdade? Tem gente que não acredita, mas tem um vídeo que a gente ainda vai mostrar que uma pessoa testemunhou vultos e ouviu até barulhos aqui dentro do museu. Então aqui há de tudo, né, Marília? Há de tudo, para todos os gostos. Antes de deixar esse espaço envolvente, que é o espaço do pregão, a Marília, ela garantiu que vai apresentar uma pessoa ilustríssima. Quando ela falou, eu quase não acreditei, realmente é uma honra. O seu Álvaro, que era corretor, que já foi durante muitos anos corretor aqui do pregão. Ele foi corretor aqui na Praça de Santos, tem uma empresa importantíssima para o comércio de café e é um dos grandes colaboradores do nosso projeto de História Oral. A gente tem uma exposição virtual, inclusive, muito baseada nas informações que o seu Álvaro passou para a gente. Então, é a história viva do café aqui em Santos que a gente conseguiu trazer hoje para conversar com vocês. O seu Álvaro, ele vai contar em detalhes o que acontecia aqui. O seu Álvaro já nos aguarda aqui. A produção entrou em contato com ele e o senhor aceitou falar por quê? Assim, na verdade, uma felicidade muito grande trabalhar aqui. Isso é muito interessante, você lembrar das coisas que aconteceram e você revive aquilo que você viveu 60 anos, né? O senhor, aqui pertinho, do lado dessa cadeira, o senhor consegue, fechando os olhos, fecha os olhos para mim, relembrar 60 anos aqui? Daí para fora. Eu comecei em 43, 70 anos, né? 70 anos, então. Fechando os olhos, o senhor consegue relembrar detalhes. Fecha os olhos para mim. O senhor relembra? Lembro. Perfeitamente. Pai aqui atrás, meu pai foi corretor. É fascinante essa história. Como é que é assim? Meu pai abriu o escritório em 1902, o nosso escritório. Depois meu irmão foi trabalhar com ele, depois meu pai morreu, eu fui trabalhar com meu irmão e não houve solução de continuidade. Desde 1902 até 2004, quando eu fechei o escritório. E o senhor ficava qual posição aqui? O senhor era corretor, só pra gente entender. Leigos que não entendem. Onde é que o senhor ficava aqui? Conta pra gente. Eu ficava, não me lembro bem o número da cadeira, mas naquela segunda, na curva ali. Logo na curva, o senhor sentadinho na cadeira mesmo? Como é que era assim? Só para contextualizar, para as pessoas entenderem. A gente vai mostrar, tem a cadeira e logo na frente tem um banquinho, uma espécie de mesinha, um banquinho. O que era isso? Para escrever o boletinho do fechamento. Tinha um boleto, como é que era? Um papelzinho? Você escrevia fechado, comprado a tanto, fechado a tanto. O café, o preço do café, aí ia variando? Exato, ficava berrando lá. Vamos abrir março, vamos dizer, na preço de hoje, 305. Então, 306, 305, vendo, compro e tal. E era como é que é? As pessoas falavam mesmo, gritavam mesmo? Ficavam gritando aqui. Os corretores dentro e fora os especuladores. Quem comprava e vendia, fazendeiros ou especuladores, ficavam lá de fora em pé. Só pra gente ilustrar bem, os especuladores ficavam assim, como é que era? Aqui atrás, e eles ficavam o quê? De olho nos valores, como é que era? Não, ficamos só ouvindo a coisa. Agora, digamos, o Suplicy, ou o Simonsen, ou o Siciliano, que eram grandes especuladores, estavam aqui atrás. O corretor dele não era este. O corretor dele era qualquer um daqui que estivesse por lá de lá. Ninguém sabia quem era o corretor deles. Para que você não pudesse... se o Suplicy, ou digamos o Simonsen, começasse a comprar, todo mundo ia comprar, porque ele era um grande especulador. Então ninguém sabia quem era o corretor dele. E ele fazia sinais. Olha isso, tinha até códigos. Como é que era assim? Como é que funcionava? Tem o seu código, né? Um dia assim, vende, compra, espera. Eles visualizavam tudo, eles ficavam de olho assim. Então o cliente dele, que estava do lado de fora, ninguém sabia quem era, dava as ordens para ele. Compra ele, fechado. E os barões do café eram pessoas que tinham poder aquisitivo? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eles criaram, São Paulo foi, a riqueza de São Paulo criou a Estrada de Ferro Santos Jundiaí para trazer o café para Santos. A Companhia Paulista de Estrada de Ferro.
a Mogiana. Ter feito parte dessa história dá um orgulho nesse coração aqui? Ah, sem dúvida, não tem dúvida. A gente se lembra com grande, sem tristeza, porque eu nunca me fico triste com coisa nenhuma que eu deixei de fazer, ou que fiz. Apenas com aquela lembrança de áureos tempos em que eu era mais novo e que tinha aquela energia toda para ficar aqui lutando pelos meus clientes. E a gritaria, tinha pessoas que perdiam mesmo, assim, perdia dinheiro. Perdiam muito dinheiro. Porque há 20 anos atrás, com um tempo com esse frio, o mercado estava pegando fogo. E hoje, com esse frio todo, Nova York fechou com 400 e tantos pontos de baixa. Agora, só para entender, naquela mesa ali, ficava O presidente e o secretário e o segundo secretário. ali que batia o martelo. Ficava anotando os negócios feitos. Então, você fazia o bilhetinho e vinha um boy, pegava o papelzinho e levava lá para anotar. Quando fechava o negócio, Fechado. eles fechavam ali naquela mesa. Eu vendi e o corretor do outro comprou. Porque quem fechava era o corretor. Um comprador e outro vendedor. Então, quando o senhor vem aqui, toda vez que o senhor faz questão de vir para reviver toda essa história? Sem dúvida. Foi uma época maravilhosa. E você vê que o flora aqui da Bolsa é lindo, né? É muito mais bonito do que da Bolsa de São Paulo, né? Quem entra aqui nesse museu conhece histórias que a pessoa não imagina. Imagina. Aliás, aquelas... De tudo aqui dentro. Tem de tudo. Aquela japonesa que é produtora de cinema, ela fez um filme sobre até esqueci o nome do filme. E nós, os corretores, ajudamos a fazer. Fomos os extras. É o que ele garantiu. O senhor que já trabalhou aqui 60, 70 anos, na verdade, disse: dentro desse museu não faltam histórias. E é o que a gente vai desbravar. Agora que a gente já falou sobre toda a história do museu, esses 91 anos de Museu do Café, eu acho que chegou o grande momento. O momento de falar sobre esse mistério das vozes, dos vultos, das assombrações dentro desse espaço. As pessoas que trabalham aqui afirmam que ouvem vozes e que veem pessoas. Agora eu pergunto para você, Geraldo. Você já fez esse tipo de matéria? Você sente medo? Você se sente inseguro? Você tem receio? Eu não estou mentindo. Eu estou aqui, estou fazendo essa matéria, eu estou guiando essa reportagem, mas a gente se sente envolvido, a gente se sente de certa maneira arrepiado, tá aquele frio na barriga e que toma conta do corpo. Imagina você dentro de um espaço desse. Olha, vem cá, eu vou dizer, vem cá, olha, só um instante só, vem cá. Corta. Deixa ela rodando, deixa a matéria rodando, mas sem o áudio dela. Eu sei perfeitamente, eu dei algumas orientações para Lorena, porque algumas pessoas, dependendo de você gritar ou não, mas eu disse para ela o seguinte: quando você for gravar esse tipo de reportagem, fica preparado. Porque existem alguns locais, como aquele de Paranapiacaba do Balanço, em que você é tomado por uma força estranha. Por coisas que, como jornalista, eu já vi e que eu também não acreditava. Então essa reportagem vai continuar daqui a pouco, eu sei perfeitamente o que ela está sentindo. Que inclusive acho que foi a primeira matéria dela. E ela, depois que ela voltou, ela me falou: Geraldo, é incrível que aquilo que você fala, e às vezes até, não que eu tenha duvidado de você, é mais do que isso. Vocês vão ver daqui a pouco o vídeo do bombeiro, eu não vi, que mostra, segundo aí meu pessoal, uma grande porta maciça de madeira, balançando, abrindo sozinha. Agora, o lugar é muito antigo. Eu acredito, sim, minha opinião, que existam espíritos antigos aí. Gente que morreu e a alma não quer ir embora. E fica aí achando que ainda é um barão. E o prédio é muito antigo. Fora isso, é a mesma coisa que casa antiga. Casa muito antiga. Casa muito antiga. E essas as reportagens que ela está lembrando e que
já passou aqui no balanço. Podemos voltar agora, Claudinha, a fita no ponto aonde nós paramos. Já está no ponto já, Virgílio. Continuem, 2h12. Agora que a gente já falou sobre toda a história do museu, esses 91 anos de Museu do Café, eu acho que chegou o grande momento. O momento de falar sobre esse mistério das vozes, dos vultos, das assombrações dentro desse espaço. As pessoas que trabalham aqui afirmam que ouvem vozes e que veem pessoas. Agora eu pergunto para você, Geraldo. Você já fez esse tipo de matéria? Você sente medo? Você se sente inseguro? Você tem receio? Eu não estou mentindo. Eu estou aqui, estou fazendo essa matéria, eu estou guiando essa reportagem, mas a gente se sente envolvido, a gente se sente de certa maneira arrepiado, tá aquele frio na barriga e que toma conta do corpo. Imagina você dentro de um espaço desse, sozinho. Eu me lembro muito bem que você fez uma reportagem que era sobre um balanço que balançava. Eu estava em casa, eu acompanhei até o fim. Eu só acreditei quando eu vi aquele balanço balançando. Algo inacreditável, Geraldo. Não tem como não se envolver com uma história dessa, Geraldo. Até aquela pessoa que não acredita fica, no mínimo, impressionada, surpresa, de boca aberta. Uma outra história muito envolvente que você contou. E eu, toda vez, lhe pergunto, não sei como é que você consegue guiar esse tipo de matéria, porque dá medo, mesmo quem não acredita, dá medo. Eu acho que você tá aí no estúdio, tá me ouvindo, você deve ter sentido medo. Pois é, foi aquela matéria, eu lembro muito bem, tinha um azulejo. Ah, tá. E tinha uma imagem, um casal de bailarinos, um cachorro, e era uma imagem de um feto. É, isso mesmo. Era essa imagem. Mostra aí, Que mostra aí. aparecia no azulejo. Um casal de bailarinos, o cachorro e o feto. Abertas as 3 imagens juntas. Elas impressionam. Na bailarina agora, a figura é impressionante. Você olhando, parece que foi desenhado, parece que foi moldado o desenho, né? Justamente, por isso que eu me impressionei. Por isso que eu te chamei aqui. E uma reportagem que eu jamais vou esquecer, não sai mesmo na minha memória, Geraldo. Você também fez, você guiou essa reportagem. A história de uma mãe que perdeu um filho já morto. Ela pegou uma câmera, tirou uma foto comum até então, e a imagem do filho dela apareceu no espelho. Essa foto que eu vou mostrar agora é verdadeira? É verdadeiro. É verdadeiro. Quando ela bateu. Olha só. No mesmo local que eu estou. Quem apareceu? Quem é que aparece nessa imagem? Meu filho, que morreu há 2 anos atrás. Eu não sei se esse tipo de matéria me encoraja, se dá coragem, ou se de certa maneira me dá ainda mais receio, insegurança. O certo é que eu estou aqui no Museu do Café para relatar o que as pessoas contam, que vem aparições, que vem espíritos, possivelmente dos barões do café. É isso que as pessoas contam. E a gente ainda vai mostrar nessa reportagem um vídeo surpreendente de uma pessoa que testemunhou esses fenômenos. E agora a gente vai conversar, antes de mostrar esse vídeo surpreendente e impressionante, que você aí de casa vai ficar mesmo de boca aberta. A gente agora vai conversar com a Silvana, ela que já trabalha há alguns anos aqui, ela garante que ela viu
um dos barões do café, um homem de cabeça branca. Como é que foi, Silvana? Silvana tá aqui já. Eu pedi para que ela pegasse, olha só, uma vassoura, que ela disse que no dia ela estava com uma vassoura na mão. Eu pedi para que ela refizesse todo o trajeto. Como é que é? Você estava aqui, em frente a essa porta, diante desse local aqui de pesquisa. Você estava com essa vassoura na mão? Como é que era? Estava limpando aqui, né? Normalmente, como eu limpava toda segunda-feira, dia de manutenção. E não era dia de visita, normalmente eu não visita. Estava vazio, só para entender. Você tinha mais os funcionários. Só o pessoal da manutenção mesmo e administração que trabalhava na época. Como é que você estava? Você ficava cantando? Você estava fazendo o quê, assim, na hora? Só pra gente entender. Você estava limpando calmamente? Normalmente, limpando, normalmente, como sempre. Só que teve uma hora que eu vi um vulto, aí eu olhei. E atrás daquela pilastra que está no meio, ele não estava de corpo inteiro, estava só metade do corpo dele. Quando eu olhei, eu vi a imagem dele ali, de um senhor. Mas eu achei que era visitante, né? Mas um visitante importante, no caso. Aí como eu sempre gosto de ver, quando vem pessoas importantes aqui, eu vou e ver, conheço. E dessa vez eu olhei, aí larguei a vassoura, guardei. Aí quando eu vou lá, não tava mais. Não tinha ninguém. Mesmo assim, ainda fui lá e perguntei pro vigilante. Quem era o importante dessa vez, né? O que disseram pra você nessa hora que bateu o medo? Porque você imaginava que era um ser humano, uma pessoa. Um visitante normal. E o que disseram pra você? Aí ele falou que eu tava louca, que não tinha entrado ninguém. Você viu mesmo uma pessoa? Um senhor Como é que ele era? de terno todo preto, de coletezinho, né? E gravatinha, borboleta. Cabeça branca? Cabecinha bem branquinha, careca, né? Careca e de cabelinho branco, assim, bem velhinho mesmo. Agora, nessa hora, bateu o medo? Quando falaram assim... Falou que não tinha entrado ninguém, aí caiu a ficha. Falei, não, só pode ser. É isso. Você ficou pasma, você não acreditava, assim, na hora? Você falou assim, meu Deus, eu vi um espírito. O que você pensou? E foi o que eu pensei. Falei, se não entrou ninguém, só pode ser algum espírito. Aí, Espírito? ainda brinquei ainda, né? Não sei. Só sei dizer que eu vi. Garante, você viu. Uns 3 anos atrás. Logo que eu comecei aqui na limpeza. Que agora eu sou copeira, né? E depois, quando você limpava esse local, você ficava um pouco insegura, com medo de ver de novo esse espírito? Eu fiquei meia com medo, assim, apreensiva. Agora já acostumei. Ou seja, você garante que aqui tem alguns fenômenos diferentes. Creio que sim. Não é só a senhora que fala isso, tem outras pessoas. Não, tem várias pessoas. Tem pessoas que sentem calafrios. Tem gente que ouve vozes. Passos. Agora, ficar aqui. Escada aqui mesmo. Tem pessoas que sobem nessa escada, parece que tem uma pessoa subindo atrás de você. É verdade. É verdade. Parece até algo engraçado, mas imagina, espíritos dentro do museu é algo, no mínimo, impressionante. Certeza. Outra testemunha-chave que afirma ter visto um espírito aqui dentro do museu é o Tiago, que já trabalha aqui há 9 meses. Antes era segurança, agora é bombeiro. Ele estava no 2º dia de trabalho, né, Tiago? E como é que foi? Você estava ali, bem perto de onde a dona Silvana estava, também viu um espírito, como é que foi? Isso, eu tava acendendo as luzes, né? Me dirigi pra cá. Quando eu cheguei exatamente na frente daquela porta, eu vi o ser parado aqui, olhando assim pra cima. Desse jeito? Isso, ele vestia terno, gravata, né? Tudo preto, a camisa social branca dentro e um chapéu rodado da época, né? Um chapéu que o pessoal usava na época, que depois que eu vi as fotos, eu vi que realmente era muito parecido. A minha reação na hora foi congelar onde eu estava, né? Eu parei, passou 1001 coisas na cabeça na hora.
Você pensava assim, você que era a primeira pessoa que estava entrando no museu, você que abria as portas. Isso. De princípio, eu achei que poderia ser alguém que invadiu o museu para querer roubar ou fazer alguma coisa aqui dentro, né? Invadiu. Só que um detalhe que eu reparei, quando eu consegui recuar e pensar no que eu ia fazer, é que esse extintor, eu conseguia ver através dele. Você conseguia ver o extintor no fundo da pessoa? Exatamente. Ele aqui parado, bem de frente aqui, se fosse uma pessoa, ele teria tampado o extintor. Só que eu conseguia ver o extintor. Então ele como se fosse assim, na verdade, uma sombra. Só que dá para ver nitidamente que era uma pessoa. Né? Acha que é um espírito mesmo? Eu tenho certeza. A única explicação que eu tenho para isso é que era realmente um espírito, não era uma pessoa. Tiago, a gente vai mostrar, olha só, ele é forte, dá licença, é uma pessoa forte, é uma pessoa robusta. Mesmo assim, bateu medo na hora. Bateu. Eu confesso que bateu, eu retornei novamente e fiquei pensando no que eu poderia fazer, né? Se eu continuava o meu caminho ou se eu retornava e pedia ajuda. Né? Teve vontade de gritar na hora de medo? Ou, na verdade, você ficou com tanto medo que ficou recuado? Isso, eu fiquei recuado. Não, na hora eu não conseguia nem saber, na verdade, o que eu fazia. Se eu continuava, se eu voltava, ou se eu ficava ali parado. Até que eu tomei a iniciativa de voltar novamente para poder pensar o que eu iria fazer. E aí você rodou, viu que não tinha ninguém, realmente era a única pessoa aqui dentro, estava sozinho. O que fazer nesse momento? Você ficou procurando a pessoa novamente? Como é que foi? Sim, novamente eu pensei, né? Se for uma pessoa, vai estar lá. Né? Continuei meu caminho, mas eu coloquei a cabeça assim rápido, olhei e não vi mais ninguém aqui. Continuei, subi as escadas, terminei de acender as luzes e não encontrei mais ninguém no longo do caminho. Ao retornar, para poder abrir a porta para os demais que poderiam chegar logo depois, que eu cheguei perto da outra sala aqui do outro lado, eu comecei a ouvir uns passos descendo a escada. Então foi onde eu percebi que não era realmente uma pessoa física, né? Poderia se tratar de um espírito. Então novamente eu fui lá para frente, fiquei lá e não vi mais nada. Você fez esse trajeto, a gente vai mostrar, olha só, como é tudo no improviso. Vou chamar você subiu essas escadas aqui. Isso. Fez esse barulho? Exatamente. Como é que foi? Conta Exatamente. Né? Quando eu retornei, que eu estava do outro lado aqui na outra sala, quem vinha descendo fazia exatamente isso. E esse barulho? Esse barulho. Que Você arrepiou na hora? Na hora. Gente, não tem como não arrepiar. Vou mostrar. Olha só, o barulho que ele disse que fazia. Era exatamente assim? Desse jeito? E você sozinho aqui ouviu isso e como é que você ficou? Eu gelei na hora, né? E apressei os passos para ir lá para frente ver se eu encontrava alguém, né? Pelo menos para contar a experiência que eu tive, o que aconteceu aqui. O próprio Tiago, que gravou um vídeo, você conseguiu flagrar um momento, ouviu barulhos estranhos, né, Tiago? Que a gente ainda vai mostrar. Você flagrou e você fez questão de mostrar isso? Exatamente. Eu estava na praça de alimentação, né, sentado de costas, quando ouvi um barulho, né, por trás de mim. Você fez questão, gravou, pegou o celular e gravou. Você não acreditava? Não acreditava. E para os outros acreditarem, você fez questão de gravar, porque as pessoas também não acreditam quando você conta? Exatamente, não acreditam. O pessoal tá inventando, ou coisa da sua cabeça. A maioria fala assim, né, coisa da sua cabeça. Né? E quando a pessoa assiste esse vídeo, aí ela arrepia? Sim, a maioria que assistiu realmente arrepiou. Agora, eu vou pedir para o nosso auxiliar, para ele desligar a luz, tá? Não é nada combinado aqui. Ele vai desligar a luz agora. Desligou. Tem uma luz bem perto da gente. Agora imagina, você aí de casa praticamente não consegue ver nada. Não sei se dá para ver alguma sombra. O certo é ficar aqui, sozinho, e ouvir passos como esse. Como você se sentiria? Eu não ficaria aqui sozinha. Eu vou tentar ouvir alguma coisa. Peço silêncio total. Ninguém conversa aqui, por favor.
Vamos tentar ouvir alguma coisa, Tiago? Não consigo ouvir nada. Até então não consigo ouvir nada. Agora eles não vão fazer. Porque, na verdade, esses fenômenos não acontecem assim a todo momento. É claro que não acontecem. Agora, o que eu quero que você de casa imagine é, nessa escada de madeira, você sozinho aqui, você ser o primeiro a abrir este museu e ouvir passos numa escada. O que fazer? Nessa hora, você se pergunta: eu acredito ou não em espíritos? Tiago, você garante, era mesmo um espírito, você não tem dúvidas? Não tenho dúvidas, era realmente um espírito. E antes você acreditava em espíritos, em vultos, em vozes que vêm, de certa maneira, do além? Olha, pra ser sincero, né, eu sempre ouvi dizer, mas ficava meio assim. Mas depois dessa experiência, eu acredito. Eu acredito. Depois do que eu vi aqui, eu não tenho mais dúvida nenhuma de que realmente espíritos existem. Aquela figura, aquele senhor, possivelmente um dos barões do café, não sai da sua cabeça? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Inclusive, quando eu vejo uma foto, a impressão que dá é que eu tô vendo realmente na minha frente. Não sai mais. Você gravou um vídeo, a gente já falou isso durante toda a matéria. Eu acho que a gente tem que mostrar. Porque a pessoa que está em casa, depois desse vídeo, vai acreditar. Eu, quando assisti a matéria, quando assisti aquele vídeo no seu celular, eu fiquei impressionada. Então, quando a pessoa assistir a matéria, a reportagem e assistir esse vídeo, ela também vai ficar surpresa, eu acho. O que você acha, Tiago? Acredito que sim. Porque todo mundo que assiste realmente fica. Como é que foi? Agora, detalha, em detalhes pra gente. Você estava onde? Passou por onde? Fez o quê? Olha, eu cheguei aqui como de costume, né? Às 7 horas da manhã. Abri a porta, desativei o alarme e acendi as luzes como de costume, né? E nesse meio tempo, quando eu terminei de fazer tudo, eu sentei na praça de alimentação da cafeteria, que fica logo na entrada do museu. Eu sentei na mesa para esperar os demais funcionários chegarem, né? E fiquei aguardando quando por trás de mim eu comecei a ouvir um barulho com a porta que é muito pesada, né? Tudo fechado, não tinha corrente de vento e a porta era muito pesada. Tinha como balançar sozinha, fazer barulho sozinha? Não tinha. Não tinha. Isso aconteceu ontem. Ontem aconteceu isso. E você? Eu fiquei assim, né? Na hora eu escutei o barulho por trás de mim, me arrepiei todo, né? E só virei a cabeça de lado para ver se eu via algum vulto, alguma coisa. Não vendo, eu já estava com o celular em cima da mesa, que você me deixou o celular e o Nextel, no caso de precisão. Eu peguei meu aparelho e coloquei na câmera para poder tirar foto. Pegou aqui, vamos mostrar. Nessa hora, tava ali, você pegou, já foi filmando, como é que foi? Isso, eu procurei o aparelho, né? Estava em cima da mesa, tentar pegar aqui. E coloquei ele na tela inicial, né? E coloquei na câmera. Não tinha ninguém aqui, Tiago. Vamos falar para o nosso telespectador? Porque a gente não conta mentiras. Então a gente veio apurar para saber se é verdade. Você estava aqui sozinho, eram 7 horas da manhã, não tinha ninguém. É isso que o Tiago relata. Ele era a única pessoa aqui e tinha um barulho muito estranho perto da cafeteria, por trás de uma porta muito pesada, que não tinha como ela balançar sozinha. Exatamente. Né, eu sempre chego aqui às 7 horas da manhã, né? Eu abro o museu e os demais funcionários chegam de 7h15, 7h30 até 8 horas da manhã, né? E eu estava esperando, né, os primeiros chegarem. Ouvi o barulho. Como é que era o barulho? Olha, o barulho da porta fazia... Desse jeito. Quando você fala, até arrepia. Era desse jeito mesmo? Né, alguém abriu a porta, né? E quando eu virei, a porta estava fechando. E até eu chegar perto da porta, filmando, a porta estava bem devagarzinho. Quando eu cheguei bem pertinho, a porta parou do nada. Eu abri a porta do banheiro, filmei lá dentro, olhei, não tinha nada nem ninguém. Ou seja, quando você ameaçou, quando você foi entrar, parou. Exatamente. Como se a pessoa tivesse levado um susto, parou e não continuou. O espírito, no caso.
Exatamente, cheguei bem na brecha assim, tinha uma brechinha ainda, né? Mas bem na hora que eu cheguei bem ao lado, parou do nada. Agora chegou o momento. O Thiago vai mostrar pra gente o vídeo. Você aí de casa vai se surpreender. A porta pesada, por trás dela um barulho inexplicável, Thiago. E não havia corrente de vento, segundo ele. Ou seja, não havia motivo para ter aquele barulho. Então, mostra pra gente agora. Abre. Puxa o monitor pra mim pra frente. Me dá esse monitor. Puxa pra frente pra mim aqui, total. Abre, Vera. Abre, meu filho. Abre, Vera. Abre, Vera. Abre, total. Virgílio, preparado aí pra mim? Ok. Coloca o vídeo pra eu ver, que eu não vi ainda. Eu não vi e eu vou ser sincero daquilo que eu vi. Só um instante só. Na hora que estiver pronto, coloca nesse monitor pra mim aqui. Pode ir, pode colocar, gente. Coloca pra mim. Volta, Cláudia. Cláudia, volta um pouquinho a fita. Volta. Para aí, parou. Vai, aperta. Ela... A porta movimenta. Eu tenho dúvidas, o Cláudio, Virgílio, mas movimenta. Ela faz assim, né? Ela dá um... Volta pra mim de novo. Logo que falar para, você para. Vai. Para aí. Depois, Cláudio, depois... Aí, para. Vai, play, solta. É rápido, hein? É rápido. Pelo jeito que o cara gravou e deu no pinote. Ok, pode tirar o monitor. Obrigado. Vamos mostrar agora, vamos balançar 2 horas da tarde, 35 minutos. É a mesma coisa para Paranapiacaba. Eu vou voltar a gravar em Paranapiacaba, porque existem de mistérios lá. Aquela emoção que eu vi do balanço, que aconteceu na minha frente. Existem prédios que guardam, eu acredito, esses espíritos. É minha opinião. Minha. Não tô aqui para provar nada. E quando eu vou gravar, vocês sabem como que eu passo mal. Inúmeras reportagens onde o local é cercado de muito mistério. E esse Palácio do Café, por ser muito antigo, guarda, né, esses chamados fenômenos. Só quem está lá ou quem já viu alguma situação. Agora vocês vão ver junto com o Geraldo, tá? O que eu achei, Virgílio? Volta de novo, rápido, volta. Volta. É muito rápido. Não dá nem pra vocês colocar a câmera lenta pra mim. Vai, Claudinha. Aí. Olha lá. É muito rápido. Parece um ranger, né, Cláudia? Parece um... Ela abre. Vamos ver juntos ou não? Vamos lá. Não sei, tenho dúvidas. Balança, junto comigo que você vai ver agora. Aperta o play pro povo. Agora chegou o momento. O Thiago vai mostrar pra gente o vídeo. Você aí de casa vai se surpreender. A porta pesada, por trás dela um barulho inexplicável, Thiago. E não havia corrente de vento, segundo ele. Ou seja, não havia motivo para ter aquele barulho. Então, mostra pra gente agora. É isso, pelo amor de Deus, né? Oxi.
Sai de reta, peste. Eu quero ver esse vídeo. Me dá o vídeo de novo. É muito rápido. Me dá. Som. Que isso, pelo amor de Deus, hein? Oxi. É uma porta pesada, deu pra ver isso, quer ver? Deixa eu explicar pro meu telespectador, tá? Não é qualquer vento que abre, não, é uma porta... Sabe aquelas madeiras antigas? Você que é marceneiro, você sabe, olha. Não é qualquer ventinho, não tava ventando lá dentro. Que isso, pelo amor de Deus, hein? Oxi. Você conhece alguma casa assim? Algum local onde nunca ninguém entrou e que eu tenho coragem de entrar com a minha equipe? Mande o vídeo, a história para r7.com/Balanco Geral. r7.com/Balanco Geral. Principalmente se for aqui nas imediações de São Paulo, um prédio antigo em que a gente entre nele e consiga gravar alguma coisa. E tem muitos. Tem muitos. Tem um lugar que eu tô querendo entrar aí, que aconteceu um crime no centro de São Paulo, é o Castelinho. Não é aquele outro da Ruapa, não um outro. Mas não tô me autorizando a entrar lá. Falou, Geraldo, quando você entra lá, você não consegue chegar na porta. Tamanha energia. Deve ter uns 100 anos o castelo. Aí você até pular lá e gravar, mas deixa quieto. Difícil falar, gente. Não fui eu que gravei. Agora, se eu for lá, eu conto pra vocês o que eu senti. Mas que a porta é muito da pesada. Não tenha dúvida.